Senhor vai cuidando da gente, né, irmãos? O irmão Ricardo está preocupado ali. Quando eu cheguei, não me senti bem aqui, fisicamente, né? Mas graças a Deus, já estou melhor. Se quiser pregar, fica na liberdade. Quer pregar, Ricardo? Não? Então tá bom. Deus tem tido misericórdia de nós, né? Ontem estivemos no ministério ministrando uma palavra, um amigo de mais de 30 anos, e eles congregam ali na cidade de Tiradentes, quase, e ele convidou, faz tempo, irmãos, há uns 5 meses ele mandou um convite, e eu até fiquei preocupado em não esquecer, porque ele mandou um convite tão carinhoso. Pastor, eu gostaria de que um dia o senhor viesse pregar, eu tenho muitas boas lembranças das ministrações do Senhor, e eu fiquei preocupado para que o tempo não deixar a gente esquecer. A gente fica correndo com tantas coisas. Sempre ele mandava uma mensagem, está chegando. Acho que faltavam 5 meses a primeira vez que ele mandou, pedindo se eu conseguiria ir. Falei, se Deus quiser, irei. E aí ele foi mandando, e mensalmente assim ele lembrava, e ontem chegou o dia, o Ricardo até esteve lá conosco, e uma festa para a glória de Deus, e Deus deu uma palavra de ministração, e os irmãos se alegraram, a igreja se alegrou. Eu louvo a Deus, porque ao Senhor, nosso Deus, seja toda a honra, seja toda a glória, seja todo o louvor e toda a adoração pelos séculos dos séculos. E como a palavra estava aqui fresquinha, quentinha, tem uma outra que Deus preparou, mas ela é mais, como eu diria assim, um manjar mais forte. Hoje eu não estou bom para manjar forte, né, Ricardo? Então nós vamos num caldinho aqui de, como é que chama, que a mamãe fazia lá, que vai um pé de galinha, uma canja. Eu acho que nós estamos precisando mais de uma canjinha hoje do que de um vatapá, né, Rodrigo? Vatapá é mais pesadão, então vamos de uma canjinha, mas canjinha santa. Amém, Silvana? Uma canjinha. Gosta de canja? Então amém. Então a gente vai saborear aqui uma canja do Espírito para a nossa alma, para o deleite da nossa alma, para a glória de Deus. Eu queria que abrisse a palavra aqui, em 1 Reis, capítulo 17. Hoje os gêmeos estão se recuperando, né? Eles fizeram uma cirurgia ontem, estão em casa se recuperando. Cirurgia simples, né? Eles estão em casa se recuperando, é a razão deles não estarem aqui, mas que Deus abençoe e eles se recuperem bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém, igreja? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tendo ordenado os corvos que ali te sustentem, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão
e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele chamou-a e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Amém, Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, em mais uma manhã nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, no único propósito de adorar o nosso Deus. Não há aqui, ó Deus, em nossos corações, nenhuma vaidade, nenhum desejo carnal de sermos grandes, de sermos, ó Deus, além daquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos estar aqui fazendo só o que é a Tua vontade. Porque nós aprendemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ainda, Deus, que, como nós acabamos de ler, muitas vezes a vontade do Senhor pareça para nós que vem trazendo um sofrimento, vem trazendo uma condição que não nos é favorável. Mas nós sabemos, Senhor, em fé, isto é fé, Pai. Eu glorifico o Teu nome por aqueles e por aquelas que têm esta fé. Que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo ocorre para o propósito daqueles que amam ao Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E a igreja, ela tem aprendido a viver não do que vê, mas do que crê. E é essa fé que eu peço que o Senhor trabalhe para que ela exista real em nossos corações. Nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Que o Senhor nos ajude nesta fé. Que esta fé seja verdadeira em cada coração, desde o mais novo irmão aqui, até aquele mais experiente. Todos nós alcancemos este grau de fé, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, por cada irmão e irmã aqui presente nesta manhã. Espírito Santo, fale a cada coração. Ensina-nos, Espírito Santo, e edifica-nos nesta manhã, para que nós cresçamos, assim como Jesus Cristo, que ia crescendo em estatura e em sabedoria. Estatura, a maioria de nós já chegamos na nossa estatura, mas permita, Senhor, que cresçamos em sabedoria, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Quando eu falo que... Pode sentar, queridos. Perdão. Quando eu falo assim que a gente já chegou na estatura, pode ter algum irmão, alguma irmã que se sinta baixinho e pode dizer assim: o senhor podia acrescentar mais uns 15 centímetros aqui, né? E eu nem precisar usar
o Luiz XV. Vai colocar um tênis e... Mas graças a Deus por você. Eu sou grato, graças a Deus por tudo que Deus tem feito. Tudo. Eu sempre procuro achar razão para dar graças a Deus. Porque a gente tem muitas razões para não dar graças a Deus. Reclamar, lamentar. Eu tenho procurado viver uma vida de gratidão. Obrigado, Deus. Ah, mas aquele é melhor. Mas esse aqui é uma bênção. Ah, mas aquele é melhor. Mas esse aqui, graças a Deus, tem me atendido no que eu preciso. Eu não preciso daquele. A gente precisa do que Deus tem nos dado. E esta palavra, irmãos, esta ministração, ela traz para nós algumas coisas excelentes. Eu ministrei ontem, assim, nenhuma situação na nossa vida, ela começa do nada. O inimigo tem sempre um objetivo: tirar a glória de Deus da sua vida. Esse é o maior objetivo de Deus. Ele quer fazer com que você não glorifique a Deus na sua vida. Quando ele consegue esse objetivo, ele alcançou a vitória que ele estava esperando em você. A glória, quer dizer, a tua boca não mais glorifica, o teu coração não mais reconhece que aquilo que você tem, Deus te deu. Que aquilo que Deus te deu é suficiente para você ser feliz. Vocês estão entendendo, irmãos? Aquilo que Deus nos dá é suficiente para nós sermos felizes. Senão a gente vai ter sempre uma visão do mundo: a grama do vizinho é melhor que a minha, é mais verde que a minha. E a gente não dá graças a Deus. Quando a gente tem inveja, a gente não dá graças a Deus. Quando a gente acha que o carro do nosso vizinho é melhor que o nosso, a gente não dá graças a Deus. Mas quando nós olhamos para o nosso e reconhecemos assim, graças a Deus, ele pode não ter toda aquela cavalaria, mas ele vai comer menos grama. Em outras palavras, assim, quando eu encosto num posto de gasolina, a minha é mais barata. Quando chega o carnê do IPVA, o meu é mais barato. Não é verdade? Ah, ele tem uma Ferrari. Mês que vem ele vai chorar. Porque o IPVA de uma Ferrari não é barato. O meu, eu não vou dizer que eu pago sorrindo, mas também não pago chorando. Porque Deus nos dá. Eu louvo a Deus por isso. Então tem coisas, irmãos, que a gente precisa glorificar a Deus. A irmã estava dando testemunho aqui. A casa não está nas condições ideais, mas se Deus quiser, o proprietário vai deixar em condições que ela more, em condições satisfatórias, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ela podia se apertar e dizer assim: eu vou para uma casa que custa R$3.000. E aí daqui 3 meses ela está sofrendo para pagar. Então a Bíblia diz assim: em tudo dai, em tudo, porque esta é a vontade de Deus para vós. Se a gente entender isso, irmãos, a reclamação sai da nossa boca. Em tudo dai graça. Esta é a vontade de Deus. Aquilo que está na tua mão é a vontade de Deus. Ele poderia dar melhor? Poderia. Mas em que condições você estaria vivendo aquilo que é melhor?
eu tenho que trabalhar em 2 empregos, porque eu tenho que pagar essas contas, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de louvar a Deus um louvor, porque eu tenho que pagar a televisão de 75 polegadas, o jogo não sei do quanto, o carro de IPVA não sei quanto. E a Bíblia diz assim: tendo o que comer e o que vestir, seja o quê? Você tem coragem de falar junto? Mas não é sair daqui depois e fica reclamando, hein? Puxa vida, eu preciso ir para o shopping. Tenho só 15 pares de sapato. Preciso daqui e ir para o shopping. Eu tenho só 25 vestidos. Vamos falar junto? Eu sei que os irmãos falam, as irmãs têm mais dificuldade. Porque homem tendo 2 pares de sapato, ele é o homem mais feliz do mundo. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é, irmãos? Fala amém aí, irmãos. 2, ele fala, eu sou rico. Eu sou rico, tenho 2 pares de sapato. Um para ir na festa, nos casamentos e nos velórios. E outro para jogar bola e trabalhar. É o mesmo. Ele treina na academia, não é, Ricardo? Chega em casa, passa a irmã Letícia ensinou, passa um Veja, deixa no sol e no outro dia ele está novinho. Não é assim, Luciano? É assim? Não é assim? Hein, Lideu? Hein, Lideu? Cadê os varões? É assim? O Rodrigo tem uns 80, acho. E nenhum serve no meu pé. Ainda o desgramado tem um pé 41, o meu é 43. Senão eu já tinha pego uns 5 lá. Desgramado é bom sentido, viu? Não é assim, ô? Ele ali gosta de tênis. Oi? Ele está ali. Quantos você tem? Pode falar, ninguém vai. Você não vai ser expulso da igreja por causa disso, não. E nem nós vamos, como é que chama? Ir lá confiscar. Oi? Quando assim, para dizer não lembro, é mais de 10. Né? É mais de 10. Mas graças a Deus. Ninguém está jogando pedra nele. Ele trabalhou. Não é, Tamar? O Tamar, eu já fui com ele no enterro, no jogo, no restaurante. É o mesmo. O meu e o dele. Graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Agora eu sei que para a irmã, ela precisa de um grau de fé maior. Porque a Valéria está com uma sacola de sapato assim, e ela vai olhando nas lojas de sapato. E eu tenho uma tática assim, se eu comprei um sapato, eu já não olho mais, porque se eu achar um barato, eu vou chegar em casa e vou tomar veneno. Comprei um por 85, se eu achar um por 83, é o fim do mundo para mim. Aquele dia, meu dia acabou. Perdi R$2. Então eu não olho mais. Comprei casa. Não sei se é a Letícia, deve ser. Eu não sei se é a Neiva, deve ser. Um dia eu vi com uma irmã,
estava com uma irmã e o esposo dela, ela foi assim vidrada num sapato, né, Rodrigo? E aí ela já falou, eu vou levar esses dois de uma vez. Eu não sei se a Ivani Ellen é assim, Eusi Ellen, perdão, Ivani Ellen é irmã dela. A Eusi Ellen é assim, eu não sei se a Jaqueline é assim, eu não sei se a Naira é assim, não sei se a Dailane é assim, não sei se a Silvana é assim, mas normalmente mulher gosta de sapato, né? E aí elas estão assim com 3 sacolas e continuam olhando os pares de sapato na loja. Em tudo dai graças. E aí assim, isso é a lei, né? Tendo o que comer e o que vestir, dai graças. Mas Deus dá por acréscimo também, né? Ele dá por acréscimo. Agora tem acréscimo que é um acréscimo acrescido, multiplicado, recalcado e transbordante. Aí, quantos pares de sapato? 35, pastor. Usou uma vez. E assim, tem aquela coisa, né, que eu costumo ouvir. Então, eu fui lá, na loja estava tão bonito. Depois que eu cheguei em casa, pus no meu pé, não ficou bom. Já aconteceu? Já. Não precisa falar, não. Voltando à palavra aqui. Um dia está um homem. Deixa eu contar a história um pouco antes. Mais ou menos 120 anos antes disso acontecer, alguém chegou para o profeta Samuel e disse assim: todas as nações, vocês estão ouvindo bem, hein? Todas as nações da terra têm reis, e nós não temos um rei. Todas as nações da terra têm rei. Falaram para Samuel. Todos. Egito tem rei, né? Enfim, a Grécia tem rei. Todas as nações que existiam naqueles dias tinham um rei. Israel não tem um rei. E Samuel entristeceu, Samuel ficou muito chateado com isso. E Samuel foi falar com Deus. E Deus, presta atenção. E Deus disse assim para Samuel: não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Eu não sirvo para ser rei desta nação. Eles estão dizendo: Deus não é o nosso Deus, nosso rei. Deus não é o nosso rei. E eles pediram um rei. Alguns anos atrás, o Brasil viveu uma situação muito difícil. A mídia criou um homem e colocou o nome dele assim de Caçador de Marajás. Ninguém conhecia ele. Ele era de Alagoas, né? Ele só conhecido lá, ele era governador de Alagoas. E ele era uma mentira, porque isso é constitucional. As pessoas eles vão angariando salários e fazendo um monte de conchavos, e os salários vão sendo encaixados, e ninguém tem autoridade de arrancar isso deles. Juízes fazem isso, funcionários de carreira fazem isso, e eles vão ganhando, porque existe uma lei assim. Perdão eu ficar tomando conta falando de lei. Existe uma lei no Brasil, presta atenção, irmão, no culto. Existe uma lei no Brasil que ninguém pode ganhar acima do presidente da República. Mas eles vão dando jeito e tem muita gente que ganha 3, 4 vezes mais do que ele. Eles vão dando jeito. O famoso jeitinho brasileiro. E esse governador chamado
Fernando Collor de Mello, ele criou uma propaganda que ele era o caçador de marajás. Então, todas as pessoas que tinham altos salários, ele ia lá e exonerava. E aí, a mídia, chamada Rede Globo, propagou esse homem no Brasil inteiro. E ele aproveitou e disse assim: eu vou fazer o que eu estou fazendo no Maranhão, em Alagoas, no Brasil inteiro. Eu vou acabar com os marajás no Brasil inteiro. E o povo elegeu ele. Um homem bonito, ele punha uma camiseta atlética, todo dia ele saía. Primeira coisa que ele fez, acabou com a poupança de todo brasileiro, ele arrancou tudo. Eu conheço pessoas que se matou porque tinha uma reserva e no outro dia vendeu, acordou e tinha um valor, que todo mundo tinha um valor igual. E esse homem se viu pobre, ele entrou num galpão, era tio da irmã Valéria, e se matou. Empresários ficaram desesperados. E ele fez uma série de merchandising vendendo uma imagem do que não era. O que aconteceu? Passou uns dias, as pessoas... Eu lembro de um pastor que era amigo nosso, ele tinha uma casa aqui no Jardim Três Marias, a inflação rendia aproximadamente 90%. Quer dizer, você comprava um pacote de arroz hoje, R$20, no mês que vem, esse pacote de arroz era 38. Aproximadamente assim. Existiam umas maquininhas de marcar preço, os mercados tinham funcionários para mudar o preço de manhã, de tarde e de noite. Era um absurdo. E esse homem veio com a fama de acabar com tudo isso. E não fez nada. Porque era inconstitucional, os marajás voltaram a ganhar, eles receberam o que foi tirado atrasado e não mudou nada. Porque eles estavam procurando um rei, e um rei que fosse de agrado deles. Israel agiu muito tempo antes assim. Eles pediram um rei. E um rei que fosse bonito, um rei que fosse bom para eles. E um dia tinha um homem chamado Saul, e a Bíblia diz que do pescoço para cima, em toda a terra não havia homem mais bonito do que Saul. Está escrito na tua Bíblia. Do pescoço para cima, não existia homem mais bonito do que Saul. E o povo olhou e falou: esse homem vai ser um excelente rei. E Saul reinou. Na primeira batalha, era um covarde, medroso. Na primeira batalha que teve, e ele precisava agir como rei, ele se escondeu. Ele entrou dentro de umas malas, escondeu dentro de umas malas, para que ninguém achasse ele, porque ele precisava falar alguma coisa. Ele estava com medo, ele se escondeu dentro de umas malas. Até que alguém foi lá e achou esse rei. E esse rei, por ser fraco, por ser um homem sem condições de reinar, ele afundou a nação israelita. Ele acabou com a nação israelita, assim como Collor fez com o Brasil. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação. Eu preguei um pouco domingo passado aqui sobre Coreia. E o que Deus fez na Coreia, até o Luciano me lembrou, ela fazia parte dos países chamados tigres asiáticos. Junto com Taiwan, junto com Japão e Coreia. E
esses países cresceram absurdamente. E a característica da Coreia, uma nação crente, de homens que era de igrejas, aproximadamente, tinha uma igreja que tinha 930 mil membros, uma igreja só, com 930 mil membros, dirigida pelo pastor David Young Cho, e outras 4 igrejas com aproximadamente 400 e 500 mil membros. Todas essas igrejas de oração. O Luciano me mandou até um recorte esses dias. Eles perderam uma geração. 3% da população coreana hoje se declaram crentes. E essa nação está afundando. Na droga, na miséria. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então aqui, depois de passados uns tempos, foram, para deixar claro aos irmãos, 120 anos mais ou menos, desde que levantou o primeiro rei, agora está reinando um homem chamado Acabe. O reino já estava dividido, reino do norte, reino do sul. Reino do norte era Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá. E a nação estava dividida. Rei Asa governava o reino do sul. E aqui reinava o rei Acabe. Outro perigo, alianças, casamentos. O rei Acabe casou-se com uma mulher que ela veio de um outro país e o Deus desse país de onde ela veio, ele era um rei conhecido, um Deus conhecido, e que ele veio, e quando Naamã casa com esta mulher, chamada Acabe, né? Quando Acabe casa com essa mulher chamada Jezabel, essa mulher traz essa entidade para Israel. Essa mulher traz esse Deus para Israel. Essa mulher implanta um culto a Baal em Israel. Israel adorava Baal. Ela trouxe isso para Israel. Tá? Então, uma nação que antes só adorava um Deus, agora adorava diversos deuses, entre eles Baal. E o que era Baal? O que Baal fazia? Quando chovia, eles diziam assim: Baal está feliz e ele está mandando chuva. Quando cessava a chuva e havia tempo de sequidão, eles diziam assim: Baal está triste e não está mandando chuva. Presta atenção. O principal objetivo do diabo é tirar a glória de Deus da sua vida. E o povo estava acreditando em Baal. Deus pega um homem que nunca tinha sido falado, ninguém tinha ouvido falar dele, e diz assim: Elias, o tisbita, nascido em Gileade. Tisbita significa Tisbe, é um povoado de Gileade. Ele vem de Tisbe, e o Senhor coloca ele levanta ele. É claro que ele não nasceu naquele dia. É claro que para Deus ele não passou a ter valor naquele dia. É claro que Deus olhou neste homem e viu neste homem qualidades. É claro que Deus olhou neste homem e viu neste homem capacidade, unção e dedicação às coisas de Deus. E Deus pega ele e coloca ele diante de Acabe. Presta atenção. Os dois se encontram, o rei Acabe e Elias.
Elias diz para ele assim, põe no 1 aqui, por favor, meu querido. Então Elias, o tisbita de Tisbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, presta atenção, o teu Deus é o Deus que manda a chuva quando ele está contente e que cerra os céus para não mandar chuva quando ele está triste? Elias diz a Acabe, vive o Senhor. Não é o seu Senhor, o meu Senhor. De quem ele é Senhor aqui? Diga amém, Jesus. Fala bem forte, por favor, irmãos. Vive o Senhor Deus, não é o Acabe, é o Deus de Israel. Perante cuja face, quem é do Senhor está sempre diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Louvado seja Deus. Que, presta atenção, olha o desafio, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão quando eu mandar. Olha que autoridade. Não é Deus mandar, quando eu mandar. Deus me deu autoridade para dizer, quando você falar, vai vir chuva. Não é um desafio? Não era o Deus deles que mandava chuva e cerrava a chuva? Agora ele está dizendo assim, o Deus a quem eu sirvo falou para eu dizer que enquanto eu não mandar, não virá chuva. Senão segundo a minha palavra, que é Elias, não é Deus. A minha palavra. Quando eu mandar, sou eu que mando. Deus deu para mim autoridade. E agora? E agora? Elias recebeu a palavra que lhe conferiu autoridade sobre a situação. Igreja, congregue. Não deixa um culto não passar, congregue. Num culto desse aqui, Deus pode mandar uma palavra que vai conferir autoridade sobre a sua vida. Vai conferir autoridade sobre uma situação na sua vida. Deus pode usar aqui um profeta, Deus pode usar aqui o pregador, Deus pode usar aqui um vaso e dizer, a morte não entrará na tua casa, o pão não faltará à tua mesa. Aquilo que você estava nesta madrugada orando e dizendo, Senhor, vai acabar. Deus está mandando eu te dizer, não vai acabar. Não foi isso que a viúva falou? Ele foi mandado, secou, não choveu. Primeiro ele vai, fica lá no rio. Deus falou para ele, some. E a gente precisa entender isso também. Não é sumir da igreja, não é sumir da presença de Deus. Não se aparece aos homens, mas tenha comunhão com Deus. Pode ser que Deus diga para você um tempo, para você ficar desaparecido entre os homens, mas a sua comunhão com Deus está lá diária, todo tempo. Tanto é que
ele bebia do rio e os corvos levavam pão e carne. Olha aqui, irmãos, as pessoas acham que é desenho da Disney. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não foi o Walt Disney que falou, poxa, vai um corvinho lá, cococó, pãozinho. Aí vem outro, cococó, numa xícara pendurada, aguinha. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Ele está lá, daqui a pouco chega a água. Ele está lá, daqui a pouco chega a carne. Mas Deus vai provando. A água do ribeiro secou. Agora eu também estou na sede. E aí a gente, sabe qual é o erro nosso, muitas vezes? A gente acha assim, porque eu sou crente, eu não posso ter luta. Isso aqui está para mostrar para a gente que a gente tem luta, igreja. Eu sou crente, como é que eu vou ter luta? E igreja, tem um monte de igreja pregando isso. Não. Toda loja pode falir. Toda loja vai vender pouco, mas a tua não. A tua vai explodir em venda. Não tem tempo que vai passar aperto. Mas a gente sabe assim. Na hora de pagar aquela conta, Rodrigo, o corvo vai levar o dinheiro. Puxa vida, amanhã eu tenho que pagar aquela funcionária. Eles já me deram um testemunho assim. No dia eu tinha que pagar uma moça. Aí eles olharam, puxa vida, é aquela situação. O corvo foi lá, fez chegar na mão deles e o que eles precisavam honrar foi honrado. Foi ou não foi, Tamires? Foi ou não foi, Rodrigo? Estou exagerando? Estou mentindo? Não. Eles estavam passando o aperto. Mas o corvo foi e mandou. Sumiu a jaqueta, sabe por quê? Porque Deus chama assim, tem um corvo com um bifão, Bruna. E aí ele fez a tua jaqueta sumir. Aí você não achava, o que você achou? Agora dá para pagar o meu almoço, da Valéria e a gasolina. E ainda levar a gente no sodier doce. Papai, come o que você quiser, papai. Porque o corvo hoje veio para abençoar. Então, a jaqueta não sumiu porque quis sumir, Tamar. E a gente não entende. E é perigoso ficar lá dizendo, deixa eu dar 3 pulinhos para o São Longuinho. Que São Longuinho? Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Não tem São Longuinho, São Longão, São não sei o quê. Nós temos São Jesus Cristo. Não achou a jaqueta, achou dinheiro. Olha que bênção. Deixa eu ver se não tem uma roupa. Quando chegar em casa eu vou revirar o guarda-roupa. Se não tem uma roupa perdida. E vou, quem sabe, uma notona de 200. Prometo que eu pago o café para vocês. Então não vai chover. O homem de Deus falou e não vai chover. Acabou a água no riacho. E aí Deus fala para ele assim, vai. E era uma caminhada de 250 quilômetros. Até a casa da viúva. E aí acho que ele foi dizendo assim, deve ser uma daquelas viúvas. Ricaça, né? Uma mansão. 250 quilômetros dá tempo de pensar, hein? Nossa, essa mulher deve ter tanto boi. Acho que cada dia é um churrasco. Elias, eu mandei matar um boizinho ali para comer uma picanha. Elias,
Valéria já quer logo abençoar o Eliseu. Calma, a vez do Eliseu vai chegar. Agora, Elias. Elias. E Geazi, né? E andou. E aí, quando ele chega na casa da viúva, o GPS do anjo falhou. A casa era de uma viúva? A casa era de uma viúva? Pobre. O GPS falhou. Meu Deus do céu. Deixa eu subir nesse morro aqui que eu acho que está dando errado. A mulher pegando uns gravetos, Letícia. Sabe o que é graveto? Vocês sabem? Umas madeirinhas fininhas assim. Pegando graveto para fazer um foguinho, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para comer. E ela diz assim: eu vou fazer para eu e meu filho comer e depois, fala por favor, e depois, quando a presença de Deus chega na casa, a morte é arrancada daquela casa. Onde tem Jesus tem vida. Onde tem Jesus tem cura. Onde tem Jesus tem livramento. Onde tem Jesus tem abastança. E ele chega ali e a mulher fala estas palavras para ele e ele é ousado. Irmãos, entenda os desafios de fé. Às vezes nós não entendemos e saímos reclamando. Olha o que ele diz. Isso, mulher. Pega o graveto, pega a farinha, pega o azeite e não faz para o teu filho e nem para você. Faz para... Hein, irmã, o que você faria? Hein? Letícia com a barriga roncando. O que você falava para Elias? O Murilo, papai, estou com fome. E o Alfeuzão lá na porta. Faz para mim, Ricardo. O que você faria? Hã? Hein? A Duda chegou do karatê, comendo até a parede. Chego eu lá e faz para mim, não faz para ela não. Hein? Acho que o Rodrigo falava, vai lá, filha, fia um karatê que você aprendeu hoje na cara desse. Eu ia fazer a mesma coisa que vocês. Porque a gente não tem entendimento de fé, nós somos limitados na nossa fé. Essa mulher obedeceu. Essa mulher falou, assim seja a palavra do homem de Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. E um homem de Deus não fala, se ele é cheio do Espírito Santo, ele não fala coisas ruins, ele fala coisa boa, porque a tua fé está sendo desafiada. A fé dele foi desafiada. Vamos destruir, vamos envergonhar esse aí que se diz Deus da chuva. E aí ela fala, seja feita a vontade do homem de Deus. Ela vai e faz para ele. Quando ela faz, entrega na mão dele, ele diz assim, e diz o Senhor, enquanto houver seca, nesta casa não faltará farinha, não faltará azeite, até que Deus envie a chuva. E ninguém vai morrer. Se tivesse rejeitado. Está vendo, irmão? Às vezes Deus coloca na nossa mão a chance. E falta fé para a gente entender. Não estou dizendo vocês, não, estou falando de mim. Estou falando de mim. Deus põe na nossa mão a chance.
e a gente não crê. Imagina o que eu vou fazer para ele, meu filho vai morrer de fome. Não vai não. Não vai não. Pode confiar. Deus é Deus. Deus é poderoso. E não vai faltar. E aí ele vai para os desafios contra os profetas de Baal, vence em nome de Jesus, desafia os profetas de Baal, porque não é o Deus de vocês, não é o Deus que manda chuva. Então vai lá, prepara o altar de vocês, prepara o altar, prepara tudo. Clamem vocês primeiro e eu fico aqui esperando. E deu um tempo grande para eles clamarem. E eles gritaram, eles se cortaram, eles fizeram e não houve uma resposta. Não houve uma resposta. Irmão, só Deus tem poder de responder. Deuses mortos não respondem. Eles têm boca e não falam. Dá glória a Deus aí, irmãos. Eles têm ouvido e não ouvem. Eles têm mãos e não abençoam. É mentira. Só há um Deus. E aí terminou o tempo deles. Elias zombou. Grita aí. Quem sabe ele está viajando e não está ouvindo vocês. Grita mais alto. E nada. Quando chegou o tempo dele, ele disse, cava mais aí, faz uma vala maior, enche de água. Água? Põe água aí. E fez uma oração. Algumas providências ele tomou. Consertou o altar. Conserte o seu altar. Conserte o seu altar. O altar é aquilo que nos liga a Deus, igreja. A ligação do homem com Deus é o altar. Nós temos um altar, eu já preguei diversas vezes aqui, nós temos um altar. O altar sou eu. O altar é você. O altar é a igreja. Ele consertou o altar. Ele declarou fé. Ele perseverou. Ele teve atitude. Ele se posicionou. Ele teve ousadia. E agora eu quero falar algo que Deus me deu ontem. Em toda a palavra de Obadias, de Elias, eu quero, por gentileza, aqui no 17:3, retira daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Põe mais um aqui, por favor, deixa eu ver se é aqui. E a dizer que beberás do ribeiro, não. Põe no 18, por favor. 1, 2 e 3. 18. É capítulo 18, perdão. Desculpa, meu irmão. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, 3 anos que não chovia. Tá? Dizendo, vai
apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus está dizendo para ele, o tempo de seca está acabando. Amém? Pode ir para lá. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Põe no 3, por favor. E Acabe chamou a... Quem é Obadias? Deus me mostrou. E Deus deu uma lição. Toda a fama nessa passagem é de quem? De Elias. Elias é o homem que aparece, que aparece, que aparece. Todo mundo na igreja aparece? Hein, irmãos? Não. Tem irmãos que, às vezes a gente conversa com outro irmão assim, e a gente fala, é aquele irmão. Quem é esse irmão? Porque ele é uma pessoa quieta. Ele é uma pessoa que o trabalho que ele faz, não é que ele não faz, ele faz. Tem irmãos aqui que eles nunca subiram aqui e fazem trabalho tão importantes. Tem irmãs que nunca falaram um A aqui e fazem trabalho tão importantes. E aqui está um exemplo. Sabe quem era esse Obadias? Quando Jezabel mandou para matar os profetas, ele escondeu em 2 cisternas 100 profetas. Ele podia morrer por causa disso. Ele escondeu, por conta dele, 100 profetas. 100 profetas. E todos os dias ele ia lá e levava pão e água para estes profetas. Todos os dias, escondido, sem que ninguém visse, ele levava pão e água. Ele cuidava desses profetas todos os dias. Todos os dias. E tem gente que fica triste na igreja, porque assim, é claro, irmãos, eu não sou pastor porque eu quis ser pastor. Deus me deu graça de ser. Porque eu sei que ser pastor não é fácil. Não adianta querer ser pastor se você não é. Não adianta você querer ser uma pregadora da palavra de Deus se você não é. Você vai sofrer. Porque aquilo vai tornar um fardo na sua vida. Ao invés de ser prazeroso, torna-se um fardo. Puxa vida. Ai, meu Deus do céu, o dia de eu pregar, ai, Senhor. E passa mal, e uma luta, e sua, e não é que não sua, a gente sua. Mas aquilo é um sofrimento, aquilo é um peso. E a gente precisa sempre orar a Deus e pedir para Deus nos usar naquilo que é o querer dEle, o que é a vontade dEle. E tem coisas que aparecem, mas claro que o pastor aparece, todo mundo me conhece aqui. Porque todo dia eu estou aqui, todo dia eu estou lá na live, falando, encerrando. Eu sou o que mais aparece. E tem um cuidado isso também, né? A Bíblia diz assim, o que mais é dado, mais é exigido. O peso para ser salvo, presta atenção. Lá na escola tem um peso à prova, não tem? Tem, Bruna, né? Não tem, Ilzi? Um peso para ser. Tem um peso. Tem coisa que o peso é maior. Você precisa tirar uma nota maior naquilo que o peso é maior para você poder passar de ano. Não é assim, Letícia? Estou falando para os professores aí.
Na vida espiritual não é diferente. O grau de exigência de um pastor, ele não é igual ao grau de um irmão. O que mais é dado, mais é exigido. Vocês passam com 5,5. Vinde, benditos de meu Pai. E lá vem eu com um boletinzão. 5,5. Apartai-vos de mim, maldito. Que Deus nos guarde. Ora por mim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não te conheço. O que mais é dado, mais é exigido. Não é verdade? Como é que ele tem que ser aquele que apresenta. Oh, meu Pai amado, Jesus querido, isso aqui é o meu secretário, ele que fazia o meu microfone ficar na minha orelha, descansava meu braço. Aí o anjo vai olhar assim, boletim, 5,75. Raspando, hein, Luciano? Se tivesse cabelo, não passava. Entra. Ricardão. O anjo vai medir o Ricardão. Oi, Ricardo. R$5,79. Raspando. Neiva. E aí eu estou lá, só apresentando. Rodrigo. Cauê. Ei, Cauêzão, hein? Violãozão, né? Se animou, gostou. Rodrigo se animou tanto que ele já arrumou logo, está estudando bateria. Ele está torcendo para ele cair na fila de um anjo que gosta de bateria. Né, Bruna? Bruna, tecladista. Valéria, e vai indo. Jacinto. Vai indo. Jacinto está louco para batizar. Ele falou, eu preciso batizar. Que ele diz que ele nem levanta mais a mão aqui no céu na igreja, que ele tem medo do anjo levar ele e ele não batizou. Então ele só ora com a mão para baixo agora. Ó, quem é o responsável para batizar o senhor? Está atrás do senhor, ó. Eu já falei para ele, arruma a casa lá, hein? Irineu. E vai indo. Aquela moçona ali, grandona. Naira, 8,3. Ai, bendita do meu Pai, possui o reino. E eu estou lá no fim, né? Aí todo mundo passou. Venham, filho. E o apóstolo Paulo disse assim, eu corro de maneira tal para que não aconteça daquele a quem eu ganhei para Cristo, entre e eu fique de fora. Já pensou todos vocês entrarem e eu ficar de fora? Que Deus nos guarde. Que Deus me guarde. Estou falando coisa séria, irmãos. Parece brincadeira, mas é séria. Então aqui estava um homem chamado Obadias, que o serviço dele não aparecia, que ninguém falava dele, que a rainha ia lá, conversava com ele, nem imaginava que ele cuidava de 100 profetas. Que valor tinha isso para Deus, gente? 100 homens que não morreram, que a rainha não matou, porque ele escondeu. Um dia Deus ia dizer assim, quando Elias se sentiu coitadinho, morreram todos, Senhor. Só eu fiquei. Só você ficou, não. Obadias cuidou, só Obadias de 100. Só Obadias de 100.
Vocês estão entendendo, irmãos? E Obadias era um homem que temia muito a Deus. Não é só quem sobe aqui que teme a Deus. Tem gente sentada aí que teme muito a Deus, que são vasos de Deus, que são usados por Deus, que tem grande galardão no céu. Dá amém aí, irmãos. Eu nunca subi no púlpito, mas você pode ser um Obadias. Tem alguém lá que é aquela, como é que chama a menina que costurava? Dorcas. E quando ela faleceu, as irmãs pegavam o vestido e diziam: olha o que Dorcas fazia para a gente. Nenhuma irmã ficava com roupa feia na igreja. Dorcas costurava para nós. Agora ela está morta. Pedro foi lá, orou por ela e ressuscitou. Porque ela cuidava da roupa das irmãs da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é só pregar, não é só orar, é cuidar da família da igreja, é cuidar do irmão, é cuidar da irmã. Eu estou sendo cuidado, graças a Deus. Temia muito ao Senhor. Põe mais um aqui. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas Não era o profeta do diabo, não, era o profeta do Senhor. Jezabel matou um monte. Obadias tomou 100, escondeu 100. E de 50 em 50 escondeu numa cova. E os com pão e água. Não, mas põe água, não tinha nenhuma mortadela. A gente fica sempre querendo mais, né? Puxa vida. Obadias, não tem lá um jeito de você roubar lá na cozinha da Jezabel um presunto? Vamos ser gratos a Deus que Ele tem dado para nós. Põe mais um aqui, por favor. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Está vendo? Para cuidar dos animais. Mais um, por gentileza. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi para a parte de um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Ele nem conhecia Elias. És tu o meu senhor Elias? E disse ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor que quem era? Acabe. Eis que Elias está aqui. Pode virar. Porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo da mão de Acabe? Irmãos, era para morrer. Acabe era ruim, ele sabia disso. Ele corria risco de vida. E quando Elias fala para ele: vai lá e fala para Acabe que eu estou por aqui, ele ficou com medo. Vou chegar lá, ele vai me matar. Para que me mate, vive o Senhor teu Deus. Você prestou atenção? Todo mundo ali tinha medo de morrer. A viúva com medo de morrer, o filho da viúva com medo de morrer, Obadias com medo de morrer. Tem gente aqui com medo de morrer? Eu estou com medo com o pé na cova. Mas Deus tira meu pé de lá. Agora ela nem fala amém, acho que ela está querendo que eu vá, né?
Não, fala bem aí, Valéria. Não tá. Não fica assustada, não. Eu vou viver em nome de Jesus. Aqui não está, perdão, onde eu parei? Que não houve, vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles, aqui não está. Então fazia jurar aos reinos e nações que não te haviam achado, porque Deus não mandou ele se esconder, Elias se esconder, então ele estava escondido. Vai, mais um, por favor. E agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, mais um. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém, eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Olha que bênção. Seja sempre temente a Deus. Seja sempre temente a Deus. Amém? Vamos lá, mais um, por favor. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Ele explicando, né? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água. Agora dizes tu, vai e diz a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. Pode ir. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Eu não vou fugir daqui. É isso, igreja. Deus é com você. Deus é conosco. O inimigo não nos vencerá. Pela glória do nome de Jesus. E este homem se apresentou e os profetas de Baal foram mortos. Deus desceu fogo. Quando os profetas de Baal clamaram, nada aconteceu. Mas quando Elias orou, Deus mandou fogo, consumiu a água que estava nos regos, o pó, a lenha e a oferta. E não restou nada. Porque o fogo de Deus consumiu o altar, consumiu a oferta no altar. Consumiu a oferta no altar. E o teu altar? E o nosso altar? Como está? Tem uma fitinha vermelha lá? Para se guardar do olho gordo? Tem um sal grosso lá do Valdemiro? Tem água não sei de onde, lá do Rio Jordão, que é da Sabesp, desculpa eu te entregar, que é da Sabesp, não é do Jordão. Eles vendem como do Jordão, mas é da Sabesp. Hein? Como está o teu altar? Puro? Limpo? Fé em Deus? Fé em Deus? Como está o profeta que você conhece e que ele está meio cambaleando? Está cuidando dele? Está levando pão para ele? Está levando água para ele? Para Deus conservá-lo em vida, até que Deus restaure ele completamente? Irmãos, isso significa visite, cuide dele. Ele está passando por um momento difícil, mas ele é profeta de Deus.
ela é profetisa de Deus e precisa ser cuidado como o homem de Deus cuidou. Não abandonou, não. Cuidou. E nós precisamos cuidar dos nossos irmãos que estão passando por provas, por lutas, por dificuldades, desanimados. Pão e água. Todo dia. Até o tempo da luta dele passar. Até o tempo da prova dele passar. Porque depois Deus vai tirá-los de lá. Não estou ouvindo amém. E eles se juntarão a nós para que esse exército caminhe para a glória do nome de Jesus Cristo. O Deus de Elias está aqui. O Deus de Elias é o nosso Deus. O Deus de Elias está aqui nesta manhã. E Deus vai mandar nesta manhã chuva. Louvado seja Deus, porque aquele que tem poder de mandar chuva e de cessar a chuva é o nosso Deus maravilhoso. A chuva que Deus trará sobre a sua vida, ela trará vitórias. Ela trará cura sobre as doenças. Ela vai fazer com que tudo aquilo que está em crise na sua vida seja repreendido em nome do Senhor Jesus. A praga, a tristeza vai sair, porque essa chuva Deus vai derramar. Só que agora nós precisamos, para encerrar, de fé. Tem pouco amém. Tem pouco amém. Nós vamos precisar de fé. Aí sim. Por quê? Quando Elias manda ver, ele falou presta atenção, ele falou para Acabe, depois do desafio, os 450 profetas de Baal mortos, mas os 400 profetas também que serviam aos postes ídolos mortos. Está só os homens de Deus, só o homem de Deus em pé. Ele falou para Acabe assim: monta, sobe no teu cavalo, monta, porque eu já estou ouvindo ruído de chuva. Monta no teu cavalo, corre, corre, porque eu já estou ouvindo alarido de chuva. Presta atenção, esta foi a palavra do homem de Deus. Ele vai, entra na tenda e começa a orar. E ele chama o servo dele e diz assim: vai lá. E Acabe deu linha no pipa. Foi embora. E ele está aqui, vamos lendo aqui. E ele começa a orar. E por 7 vezes, ele fala para o servo dele: vai lá e vê se tem nuvem no céu. O homem vai a primeira vez, volta e diz: não tem nenhuma nuvem no céu. Vai a segunda vez, volta e diz: não tem nenhuma nuvem no céu. Vai a terceira vez, volta e diz: não tem nenhuma nuvem no céu. Certo, irmãos? Vai a quarta vez, volta e diz: fala, irmãos. Vai na quinta vez, olha e volta e diz para o profeta. Vai a sexta vez, olha e diz para o profeta. E não desistiu. Isso é fé, isso é fé, isso é fé. Vai a 7ª vez, olha. Fala como ele falou. Está escrito aqui já? Onde está?
Vamos ler junto, com fé. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não era igual hoje nós estamos vendo aí, não. Abre a tua mão assim. Abre a tua mão assim. Abre assim, estica os dedos assim para ficar maior. Isso. Olha para a sua mão assim. Uma nuvem desse tamanho assim, você já consegue dizer, vai vir chuva. Hein? Você já consegue dizer? Eu também não. Mas hoje eu vou buscar fé para poder dizer. Amém. Ele viu assim, ó, saindo do mar ainda. E no mar tudo fica pequenininho, né? Ele viu uma nuvem da palma da mão de um homem assim, saindo do mar. Do tamanho da palma da mão de um homem. Acabe, corre, senão você não vai conseguir chegar. Isso é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Fé não é o que se vê. O que se vê não é fé. Fé não está, os nossos olhos não conseguem ver. Isso é fé. E o rei foi e a chuva veio. A chuva veio. Tinha cavalo para Elias? Não. A Bíblia diz para Elias assim: cinge-te, vai. E ele percorreu, andando 25 quilômetros. E chegou junto com Acabe. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de te deixar envergonhado. Quando você declara fé em alguma coisa, Deus vai te honrar. Quando você falar para alguém assim, creia que Jesus vai te curar, pode ficar em paz, porque aquilo que você falou, Deus vai honrar você. Corre, Acabe. Monta aí no teu cavalo, Acabe, porque vem vindo chuva. Uma nuvenzinha desse tamanho. Choveu ou não choveu? Choveu ou não choveu? Em que área da sua vida você está precisando de uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem hoje por fé? Eu sou servo do Deus de Elias. Eu quero desafiar essa situação na sua vida. É na saúde, é no seu trabalho, é nas suas finanças, é em um processo que você está aí envolvido. Qual área da sua vida você está precisando ver hoje? A fé do tamanho da palma da mão de um homem para que você creia. Não é o céu preto já trovejando. É fé. É fé. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você. Você quer entrar nesse desafio? Quantos querem entrar nesse desafio? Levanta a mão. Quantos querem? Vamos fazer esse desafio hoje? Venham aqui em nome de Jesus. Não tenha, já sai do seu lugar, não fica esperando não, já sai com fé, já vai tomando posse
Já vai pegando o guarda-chuva,